Oi, nós vamos agora para a terceira aula do capítulo 6 sobre redes sem fio da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. E o assunto dessa terceira aula nesse capítulo são as redes de telefonia celular 4G e 5G. Então, contextualizando a relevância dessas redes, né, celulares 4G e 5G no nosso mundo, né, a gente pode entender que elas são a solução global de grande cobertura para a internet móvel. Nós vimos na aula passada que as redes Wi-Fi, elas têm uma cobertura relativamente pequena, né, na casa de alguns metros. E as redes de telefonia celular, elas têm uma abordagem totalmente diferente. Elas querem cobrir vários quilômetros de distância, né? E a gente quer que essa cobertura, na verdade, se estenda por quase toda a região que a gente possa, né, andar, né? Como diz, que a gente possa estar presente, né? As redes de telefonia celular, elas são de uso generalizado hoje em dia. Então, a gente tem mais dispositivos conectados à banda larga móvel do que da banda larga fixa. Uma proporção de 5 para 1, em relação a dispositivos que se conectam à telefonia à rede celular do que dispositivos que se conectam à internet cabeada nas residências ou nos prédios comerciais, né? Por aí. A disponibilidade dessas redes, ou seja, qual é a área de cobertura, né? Quanto tempo elas estão disponíveis para as pessoas? Elas chegam na casa de próximo de 100%. A gente tem aqui exemplos de 97% do tempo na Coreia, né? E 90% nos Estados Unidos, tá? Outras características desse tipo de rede, taxas de transmissão de até centenas de megabits por segundo, né? Na mesma velocidade que a gente consegue numa conexão cabeada, residencial hoje em dia, né? E os padrões técnicos que definem essas redes, tanto 4G como 5G, eles são estabelecidos por uma entidade que se chama 3GPP. Ela foi uma entidade criada pelas principais desenvolvedores de equipamentos para telefonia, né, conexão internet móvel, as operadoras, né, e elas definiram os padrões que são utilizados na comunicação dessas redes. Para as redes do 4G, nós temos um padrão que se chama LTE, Long Term Evolution, que é o que a gente vai ver aí com detalhes nos próximos slides. Então, falando um pouco sobre a arquitetura das redes 4G, de redes de telefonia celular 4G, que são chamadas de redes LTE. Essas redes, né, do 4G, as redes de telefonia celular em geral, elas são compostas de duas partes, duas grandes partes. A primeira delas é a rede de acesso sem fio. É a parte sem fio de toda essa estrutura para o funcionamento. E essa parte sem fio, ela está conectada numa parte que nós chamamos de núcleo. É o núcleo de pacotes aprimorado, que é a tradução para EPC, que é um núcleo onde temos os outros dispositivos que funcionam via conexão cabo, né? Como roteadores e outros servidores. Esse núcleo, ele é todo baseado no protocolo IP, porque ele é um núcleo planejado para ser integrado na internet. E aí, vamos entender então qual é a funcionalidade e a responsabilidade de cada um desses dispositivos aí. Lá na rede de acesso sem fio, nós temos o dispositivo móvel, o smartphone, um tablet, um laptop, um dispositivo de internet das coisas, né? Que tenha o hardware necessário para fazer conexão com 4G, né? 4G do padrão LTE. Uma característica importante dessa arquitetura de redes de telefonia celular é que a identidade dos usuários ela é definida pelo IMSI, que é um número de 64 bits que é armazenado no cartão SIM que está dentro do celular, né? A gente tinha até o cartão SIM físico, era um chipzinho que a gente coloca no celular, né? Isso está se mudando hoje em dia para o chip virtual, mas ainda assim é um identificador que ele está, né, gravado ali, embutido dentro do celular. Então, quando a gente chega numa rede, você liga o equipamento, você não tem que colocar seu nome de usuário e sua senha para conectar na rede de celular. Isso é feito de maneira automática, porque você já tem ali no seu equipamento, né, o SIM com o identificador, né, universal seu, né, internacional de usuário, né? A existência desse identificador é muito importante, porque ele é internacional, significa que não existe outra pessoa no mundo com o mesmo SIM que você, né? Então isso permite com que você ande por redes em qualquer outro lugar no mundo, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá?
No jargão do LTE, esse dispositivo móvel ganha o nome de equipamento do usuário, UE. Outro dispositivo da rede sem fio do LTE, do 4G, é a estação base. A estação base está ali localizada na borda dessa rede do provedor, então é até ela que chegam os cabos, né, que vão fazer a conexão, né, da parte sem fio com a parte do núcleo da rede. A estação base do LTE, do 4G, ela é muito mais sofisticada do que a estação base, né, do ponto de acesso de uma rede Wi-Fi, porque agora ela tem uma função, né, de gerenciar os recursos de rádio sem fio, como é que eles vão ser, né, organizados, como é que os dispositivos das células vão ser organizados uns com os outros, né? Como é que vai coordenar a autenticação desses dispositivos, tá? Ela tem um papel bem mais complexo, tá? Ela faz uma tarefa muito mais ativa na rede, não simplesmente ficar copiando pacotes da parte sem fio para a parte cabeada, tá? Outra coisa interessante dessas antenas, né, dessas estações base, é que elas conversam uma com as outras, com as antenas vizinhas, para otimizar, por exemplo, a escolha dos canais e evitar interferência e também para facilitar a questão da mobilidade, né? Imagina só, um usuário está conectado a uma antena, ele está andando de carro pela rua, ele vai ficar com um sinal muito fraco daquela antena e ele vai ter que trocar para o sinal de melhor que está de uma antena lá na frente. A antena, né, original, onde ele estava conectado anteriormente, pode previamente avisar a nova antena do tipo, olha, está chegando um usuário tal aí, já esteja preparado para receber ele, porque assim ele não vai perder a conexão. E isso é muito importante para o funcionamento correto dessas redes. No jargão do LTE, a estação base ganha o nome de eNodeB, ou ENB. E a comunicação entre a estação base, o eNodeB, e o usuário, o UE, é feita através do rádio 4G. São os protocolos que definem a comunicação sem fio entre esses dois dispositivos, né? São vários dispositivos conectados numa mesma estação base, então tem que ter aí um certo controle, uma organização. Lá no Wi-Fi existia o protocolo de acesso ao meio, que era o é, CSMA. Aqui no contexto de rede celular, o CSMA ele fica impraticável, porque ele é um protocolo que se baseia em princípios de estatística, de aleatoriedade, de evitar colisões. Aqui a gente precisa de uma coisa um pouco mais organizada. Então, o compartilhamento do canal aqui no 4G é feito pela antena, é ela que determina quem vai usar, qual usuário vai transmitir em qual momento num protocolo que se chama OFDM, que é a multiplexação por divisão da frequência ortogonal, que combina divisão de tempo com divisão, é, multiplexação por divisão do tempo com multiplexação por divisão da frequência. São diversas as frequências que podem ser utilizadas para o rádio 4G, temos como exemplo aí 600, 700, 850, até lá em 3.500 MHz. E a gente tem também uma separação de frequência tanto para a parte de download, ou seja, da antena para o usuário, como para a parte de upload, do usuário para a antena. Então, isso tudo vai, né, quando a gente vai acumulando todas essas características, a gente consegue ver aí que essas redes têm, né, alcançam taxas de centenas de megabits por segundo para os usuários. Agora, olhando mais um pouco lá para o núcleo da rede, a gente vai ver aí um primeiro servidor, que é o servidor HSS, o Serviço de Assinante da Rede Doméstica. Ele é um servidor que é mantido pelo seu provedor né, de serviço de internet, né, pelo provedor de rede celular, onde estão armazenadas todas as informações sobre os usuários daquela operadora, né? Quais são os dispositivos móveis, quais são os acessos, quais são os planos, o que que eles podem fazer, o que que eles não podem fazer, né? Tudo isso está armazenado nesse serviço de assinante da rede doméstica, tá? E o outro tipo de equipamento que a gente tem no núcleo são os gateways. Existe o gateway de serviço e o gateway de pacote. Eles são os gateways, os roteadores que estão aí no meio do caminho entre o usuário e a internet. O gateway de pacote, ele funciona como se fosse o gateway do Wi-Fi, aquele último roteador que vai estar conectado lá para a rede externa, né? Ele fornece, por exemplo, o serviço de NAT, que é de tradução de endereços, para que os endereços da rede interna não sejam vistos pelos endereços, por quem está na rede externa na internet.
Já o gateway de serviço, o SGW, são os demais roteadores aí que ficam no meio do caminho entre o Packet Gateway, né, o PGW, e as estações base. E eles servem para encaminhar o tráfego dentro da rede. E por fim, nós temos aqui um último servidor relevante, que é o MME, a Entidade de Gerenciamento de Mobilidade. Ele é um servidor que oferece serviços para autenticação dos dispositivos e coordenação entre eles, né? Ele controla, por exemplo, como é que vai ser feita a transferência dos dispositivos entre as células, o rastreamento, a pesquisa de localização do dispositivo, do tipo, alguém liga para um número celular. Onde será que esse número celular está na rede, né? Ele pode estar em qualquer lugar, a gente não sabe onde ele está. Então tem um serviço específico que esse servidor executa, que é o serviço de pesquisa de localização. Ele vai mandar mensagens para tudo quanto é lugar perguntando: ó, o usuário tal está por aí? Até que o usuário responda para que ele saiba onde essa pessoa está e consiga completar essa ligação, né? E ele também é responsável por fazer a configuração das rotas aí entre o dispositivo, né, do usuário e também o gateway de pacotes, o PGW. Se a gente olhar para a arquitetura do 4G, a gente pode fazer uma visão, né, uma divisão em um outro aspecto, no plano de controle e no plano de dados. Então a gente tem uma figura aqui que mostra o plano de controle dessas redes. No plano de controle, a gente tem ali o usuário, né, o UE, a estação base, que é o Node B, o MME, o HSS, que são os servidores, né? E os dois gateways ali, o gateway de serviço e o gateway de pacote. Esses elementos conversam uns com os outros para controlar o funcionamento da rede. São vários os protocolos aí de segurança, de mobilidade, de autenticação que são executados entre esses dispositivos. Já no plano de dados, o que a gente vê é que existe a parte do usuário, da estação base, do gateway de serviço, SGW, e do gateway de pacotes, o PGW. Nesse caso, a gente está falando do tráfego, dos dados que são passados, né, que chegam, vão da internet até o usuário e voltam para a internet, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem vários daqueles protocolos que a gente já conhecia, que são utilizados nessas redes, né? Os protocolos que a gente já estudou nos outros capítulos, e a gente tem alguns novos protocolos específicos para as camadas de enlace e camada física. Nesse plano de dados também a gente tem uma questão de tunelamento, que é pegar pacotes de fluxos específicos e encapsular eles em novos pacotes IP, com o simples objetivo de facilitar o processo de mobilidade entre o usuário nas diversas estações base da mesma rede. Mas a questão do tunelamento a gente não vai aprofundar nela aqui não. Quando a gente olha para as redes celulares como um todo, a gente pode pensar que isso daqui é igual à internet. A gente tem diversos provedores, né, diversas operadoras de telefonia celular, cada operadora tem a sua rede, mas as redes das diversas operadoras estão interconectadas uma com as outras através da internet. Nessa internet a gente tem tudo IP, né? As operadoras estão ali conversando umas com as outras, são mensagens, né, que são enviadas e recebidas de um lado para o outro, né? E aí o que que acontece? Um usuário qualquer que tem um identificador único ali, uma hora ele está conectado na rede doméstica, que é a rede da operadora dele, onde ele assina um plano de serviço e fez um contrato. E aí ele manda as mensagens para as estações bases da rede dele, essas estações bases encaminham para o núcleo da rede dele, e isso segue para a internet. Só que eventualmente ele viaja para outra cidade onde a operadora dele não tem rede, não tem cobertura. E aí ele chega lá, ele vai fazer o roaming, ele vai usar a rede visitada, ele vai entrar na rede de outra operadora. Quando ele entra na rede de outra operadora, a outra operadora tem que conversar com a operadora original desse usuário, né? Para fazer a autenticação, ver se ele tem direito ao uso de serviço de roaming, quanto que vai cobrar por isso, né? Uma questão toda contratual aí de operação de rede, né? Com isso a gente consegue ver, né, o funcionamento dessas redes. Uma vez que seja autorizado, o usuário vai trabalhar ali na rede visitada, né, vai funcionar ali na rede visitada como se fosse a rede dele, né? Agora seguindo um pouco já em direção ao 5G.
né? A gente estava falando bastante sobre as redes de telefonia 4G, que é o padrão mais presente aqui no Brasil, né, nas datas de hoje, mas o 5G já está aí, né, nas principais cidades, já está bem estabelecido, né? Como motivações para o 5G, a gente tem um conjunto novo de serviços que precisam de acesso à telefonia celular, como, por exemplo, serviços de vigilância, de acesso à internet, serviços, né, para prover qualidade de serviço para usuários que estão em alta velocidade, tá? Serviços para questões relacionadas com comunicação em tempo real, e a gente tem dois serviços específicos que se destacam bastante aqui, que são os serviços para acesso da internet das coisas massivo, tá? E os serviços para comunicação de alta confiabilidade, ultra confiáveis. Qual que é a característica específica desses dois? Nesse contexto de serviços, a gente tem esses dois serviços juntamente com o acesso à banda larga da internet, considerando como se fossem três tripés, né, para definição das redes 5G. Inicialmente, concentrou-se muito nessa questão da banda larga móvel aprimorada, que era a velocidade mais alta para as pessoas acessarem a internet. Mas esses dois novos contextos, eles se tornaram muito marcantes. As comunicações massivas entre máquinas, né, que é aquela questão dos IoTs, e as comunicações ultra confiáveis de baixa latência. O que que vem a ser essa comunicação massiva entre máquinas? Com essa questão de quase todo dispositivo se conectar à internet hoje em dia, a gente precisa que essas redes estejam preparadas para uma quantidade muito grande de dispositivos. Esses dispositivos, às vezes, não vão transmitir muita informação por vez. Eles vão mandar um pacotinho, uma informação pequenininha. Mas o desafio é a quantidade de dispositivos que vão ter. Então, os protocolos têm que ser adaptados para estarem preparados para uma quantidade muito grande de dispositivos. E ali no outro contexto, as comunicações ultraconfiáveis de baixa latência, a gente está pensando justamente nas aplicações em que a gente tem situações onde a gente não pode e não tolera de jeito nenhum perda de pacote, atraso de pacote, porque elas são aplicações vitais, né? Imagina um exemplo aqui que ainda está um pouco longe da nossa realidade, mas se a gente fosse realizar uma cirurgia de alta precisão remota, né? O médico está em um lugar e o paciente está em outro, e o médico está fazendo ali, controlando de maneira remota todos os movimentos da máquina para fazer a cirurgia. A gente não pode ter nenhum tipo de atraso, a gente não pode com que essa conexão trave no meio da cirurgia, a gente não pode, né, perder pacotes nessa conexão. Então, esse tipo de aplicação, né, é o terceiro motivador aí para o desenvolvimento das redes 5G. Falando um pouquinho sobre a rede sem fio do 5G. O objetivo dela, quando ela foi planejada, era aumentar em 10 vezes a taxa de bits máximas alcançada, ou seja, 10 vezes mais rápida, diminuir em 10 vezes a latência, ou seja, 10 vezes menos atraso nos pacotes, e aumentar em 100 vezes a capacidade de tráfego nessa rede. Para isso surgiu o novo rádio do 5G, o 5GNR. Esse novo rádio ele trabalha com duas faixas de frequência, entre 450 MHz e 6 GHz, e depois uma outra faixa com frequências muito altas, lá de 24 até 52 GHz. Ele não tem compatibilidade com o 4G. Tá? Então, quando você está usando o 5G, você não consegue ao mesmo tempo se conectar a uma rede 4G, porque eles não são compatíveis para trabalharem ao mesmo tempo. A gente pode ter cobertura das duas redes ao mesmo tempo. O celular pode escolher uma das duas redes para se conectar para se conectar em um determinado momento, mas não tem como ele estar conectado nas duas ao mesmo tempo. E uma outra característica desse rádio do 5G é a presença do MIMO, que são múltiplas antenas direcionais. É uma estratégia lá da parte física de conexão de várias antenas que conseguem direcionar o sinal para uma determinada região, de modo com que ele chegue mais forte numa região e mais fraco em outra. E isso melhora bastante a taxa de erros e, com consequência, a velocidade que se alcança na conexão nessa configuração física, né?
E quando a gente fala ali das faixas de frequência de 24 GHz até 52 GHz, a gente tem uma característica nova que se chama ondas de frequências milimétricas. Quanto maior a frequência, menor é o comprimento dessa onda. E as frequências lá na casa de 20, 30, 50 GHz têm tamanhos de milímetros. As vantagens dessas ondas é que elas conseguem transmitir muito mais informação e a gente consegue muito mais velocidade, taxas de transmissão de dados muito maiores. Mas essas ondas têm um alcance muito pequeno. Então elas só funcionam ali para células bem pequenas, na casa aí de 10 até 100 metros, né? Diferente das outras grandes células que a gente espera coberturas maiores, né? Na casa de quilômetros. Então o que que acontece? Para que as redes 5G de fato, né, prevaleçam e substituam de maneira por completo as redes 4G, a gente precisa de uma implantação massiva de novas estações base. Não dá mais para fazer essas redes funcionarem com duas, três antenas para cobrir uma cidade como um todo. A gente precisa que essas antenas estejam cobrindo ali quarteirões, ambientes específicos, né? Às vezes até ambientes em situações temporárias, por exemplo, um estádio de futebol. Quando junta 50 mil pessoas num estádio, a gente precisa ligar antenas específicas para fazer cobertura de sinal celular nesse estádio, porque senão as antenas da região que estão ali preparadas para atender as pessoas que moram ao redor do estádio não vão dar conta, né, de funcionar. Então a gente tem uma necessidade de uma implantação muito grande de novas estações base para que essas redes 5G de fato, eh, vamos dizer assim, sejam utilizadas como elas foram planejadas. A gente não vai entrar em detalhes sobre a arquitetura do 5G, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui numa mudança estrutural que aconteceu nela, que é o seguinte: na arquitetura do 4G, a gente tinha ali núcleo com muitos elementos fixos e protocolos específicos. Então era assim: eu quero construir uma rede 4G, eu preciso de um PGW. Você vai lá na empresa que fabrica equipamentos e compra um grande servidor que é o PGW. Aquilo lá é um elemento, né, um hardware que tem um software que foi desenvolvido pelo fabricante dele que vai funcionar ali como se fosse um PGW, né? E aí, se acontece uma evolução no padrão e uma necessidade de atualização desse hardware, vai depender daquele operador para ir lá fazer essa atualização. E esse tipo de engessamento na infraestrutura dificulta muito a adoção dessas redes na prática, né? Porque assim, o investimento é alto e aí, à medida que os anos vão passando, os equipamentos vão ficando obsoletos. E aí aí a operadora tem que fazer um investimento muito grande para substituir esses equipamentos. E no 5G houve uma proposta diferente com uma arquitetura baseada em microserviços. Ao invés de ter vários equipamentos especializados, a gente tem ali um único equipamento que é o UPF, que vai fazer o papel dos gateways, dos roteadores, e todo o restante, aqueles, por exemplo, o serviço de assinantes, o serviço de controle de mobilidade, tudo isso é software. Agora, esses serviços são softwares que podem ser executados em data centers e eles vão controlar os poucos equipamentos de hardware que existe que fazem o encaminhamento dos pacotes, que vão ser o usuário, né, a estação base e o elemento UPF. Então, com isso, a gente tem uma arquitetura muito mais flexível, muito mais preparada para a evolução. À medida que as operadoras forem identificando problemas e as empresas padronizadoras, né, forem propondo novas melhorias, basta atualizar o software para que essas mudanças se reflitam, né? Desde que, logicamente, desde que elas não interfirem em alguma coisa que não tem como ser software. Por exemplo, né, o roteador ali ou a parte do rádio sem fio, né? Que aí já é uma questão que envolve bastante hardware, tá? E para a gente finalizar a aula e o capítulo também, a pergunta que fica é o que vai vir depois do 5G, né? As pessoas estão falando em 6G, mas também tem gente que diz que é o futuro do 5G, o 5G e beyond, o 5G e depois, porque não há muito bem uma definição ainda do que vai ser o 6G. Mas é fato de que o 5G segue em evolução constante, assim como a internet. Os principais aspectos, né, estão relacionados com a agilidade, o uso das tecnologias na nuvem, essa divisão, separação aí de plano de dados e plano controle,
para permitir com que essas redes evoluam mais rapidamente do que as redes anteriores. E o outro aspecto é a customização, é tentar desengessar um pouco as atualizações dessas redes. Ou seja, se uma empresa, um determinado fabricante de dispositivo, percebe que se ele fizer uma melhoria no hardware dele, no software dele, ele vai conseguir um desempenho melhor, ele não precisa ficar esperando que o 3GPP faça uma padronização daquilo para ele poder começar a fabricar e vender o seu software. Basta que ele, né, forneça uma versão atualizada do seu software às pessoas que utilizam e essa nova funcionalidade vai estar ali, né, já sendo utilizada na rede em prática, né? Então isso simplifica bastante, porque você não tem que esperar por padronização, não tem que esperar consenso entre todas as pessoas envolvidas para fazer uma melhoria na sua versão da sua rede, né? E com isso a gente finaliza o capítulo 6 de Rede Sem Fio. Aguardo vocês na próxima aula para a gente iniciar o nosso capítulo 7, o último capítulo, que é a parte de segurança em redes de computadores. Até lá!